Olá e bem-vindos ao Voz da Terceira Terra, episódio 197, D&D sem DM. Ou na versão longa, né, Dungeons and Dragons sem Dungeon Master. Eu sou o Marcelo, eu estou aqui novamente com a Luciana. Oi. Oi. Nós vamos falar hoje sobre os jogos de tabuleiro que emulam... Parece, mas não é. É, exatamente. São jogos de fantasia. Nós tivemos que reduzir, né? Nós tivemos que reduzir a lista de jogos ao mínimo possível, que desse pra gente falar aqui em meia hora, né? Mas pra ter uma ideia. É, só pra ter uma noção. Nós selecionamos alguns jogos aqui, então nós usamos certos critérios. Primeiro, Dungeons and Dragons é fantasia. É o RPG de fantasia. Então, pegamos jogos de tabuleiro de fantasia. E a ideia de ser sem DM é porque é um jogo que é fácil de... Porque é um jogo de tabuleiro, afinal de contas. É um jogo de contas. tabuleiro, exatamente. Mesmo que, pelo menos um dos jogos que a gente vai falar tenha meio que DM, assim, né? Mas o fato de a gente excluir de fantasia, primeiro, tem muito jogo de tabuleiro de fantasia. Eu acho que só perde para jogos de tabuleiro de zumbis, né? De tanto jogo de fantasia que tem. Que é o tema mais comum nos jogos americanos, em especial. Apesar de que um dos jogos que a gente vai falar ele é europeu. Mas enfim, tá cheio de exceções nesse episódio de hoje. Qual que é a ideia do D&D sem DM? É um jogo em que você se senta em volta da mesa para jogar o jogo de tabuleiro e não requer preparação. Não é que nem um RPG, que o cara que vai ser o narrador, ou Game Master, ou mestre de jogo, ele tem que passar a noite anterior preparando a aventura, e ele não tem que tomar decisões, né? Criar a história. A ideia é que a história vai se desenvolvendo conforme você vai jogando. Mas pelo próprio jogo. O jogo que estabelece tudo o que você pode fazer. Que nem o Mansions of Madness. A cada ação, né, de acordo com o número de jogadores, o Keeper ele recebe uma quantidade de tokens que depois ele pode gastar para comprar uma daquelas 3 cartas que ele tem disponível. Então é super streamlined. Como é que você diria isso em português? É bem... O quê? Direto, bem... Direcionado? É, exatamente. Você não tem... Não é tão aberto assim. É, porque o que me impede no D&D de falar assim, agora o Tarrasque aparece, sabe, não tem problema. Então agora aparece um dragão vermelho, você derrota muito fácil. Então aparece outro dragão vermelho. Esses jogos, eles são... Tem regras... É o DM apelão, assim. Não, mas o fato de que, às vezes, eu não tô muito criativo hoje, o jogo não sai muito legal. Essa semana eu tô super criativo, o jogo sai mais legal. E é a ideia de que você não requer essa preparação. Todo mundo que joga RPG, que jogou como narrador, ou mestre de jogo, sabe como é cansativo, é demorado, e você investe um monte de tempo. Esses jogos... E os jogadores não aparecem. Não, mas aí a culpa não é do jogo, né? Esses jogos investem... Esses jogos... Se o jogo for ruim, ninguém aparece, é isso? É, isso aí. DM é ruim, ninguém aparece. Esses jogos de tabuleiro que são mais estruturados, eles permitem que você sente e jogue. Né? No máximo ali 15, 20 minutos para explicar as regras do jogo para quem nunca jogou antes. E nós escolhemos jogos de níveis de dificuldade, níveis de complexidade diferentes. Inclusive jogos mais acessíveis, jogos menos acessíveis. Vamos começar então pelo jogo mais velho de todos? Não, vamos começar por um dos seus, Luciana. Você quer começar pelo... dos meus. Você quer começar pelo Descent ou pelo Legends of Andor? O Descent é um jogo em que você monta, né? Você tem as campanhas... Tipo assim, né? Não falei pra você, mas já comecei pelo Descent. Você tem uns tiles, né? Que você... O tabuleiro do jogo, ele é montado... Você monta um tabuleirinho para cada campanha que você tem. Então, vem lá as campanhas que você vai fazer no livro de regras. É que nem o HeroQuest, assim. É, mais ou menos. E aí você monta... Você tem lá o tabuleirinho formado por alguns, como se fossem pecinhas de quebra-cabeça, né? Você monta lá de acordo com a campanha e você vai fazer toda a campanha em cima daquele tabuleiro pré-montado. Ele não tem expansão do tabuleiro conforme o jogo vai indo, né? E aí você tem um objetivo daquela campanha que você vai fazer. É importante dizer que esse jogo chama-se Descent Journeys in the Dark. Journeys into the Dark, como é que chama? Journeys in the Dark. Tá. Porque não é pra confundir com o jogo de videogame Descent. Tem um jogo de horror de videogame chamado Descent. Não é. Esse é um Dungeon Crawl, né? Típico jogo, típico Dungeons and Dragons. E ele tem uma... que tá sendo comercializado agora, tem uma edição mais nova que parece que mudou um pouco as regras, né? Mas é de quem? Ele é de quem que você quer dizer o quê? É Fantasy Flight Games que publica o jogo. Sim, é Fantasy Flight. Porque você tá falando que tem uma primeira edição que é de 2005, que era uma caixa gigante, assim, uma caixa comprida, assim, parecia uma caixa de violino, né? E parece que o jogo, na verdade, a gente viu o segundo, né? A segunda edição. A primeira edição... Nós conhecemos a segunda edição, a gente nunca viu nem a caixa da primeira edição. Agora, em reviews, assim, que as pessoas fazem, eles dizem que as regras foram alteradas e que o jogo ficou um pouco mais simples, né? A jogabilidade ficou melhor
do primeiro para o segunda edição, e as peças, os componentes ficaram melhores. Eles melhoraram o jogo, porque diz que o primeiro era um jogo mais comprido, você demorava mais para jogar, porque havia algumas regras meio ambíguas e tal, e que você demorava muito mais para jogar, e esse é um jogo de, no máximo, 2 horas. O jogo, a segunda edição? Segunda edição, ok. Que foi modificado algumas coisas e ele ficou um jogo mais simples, vamos dizer assim, para jogar. O que eu sei é que eles removeram as campanhas, né? Agora, cada aventura é uma aventura que você fecha ali numa noite. Né? Não tem aquelas campanhas longas. Tá menos parecido com RPG e tá mais parecido com um jogo de tabuleiro. Isso, tá. E é um jogo cooperativo ou competitivo? Esse é um jogo cooperativo, mas ele tem um DM, não, como é que chama? Chama Overlord. Overlord, que é o jogador que vai jogar contra os outros jogadores. Pra mim, é igualzinho o Zargon no HeroQuest. Eu sempre comparo esses jogos mais com o HeroQuest do que com o D&D. Porque tem o Zargon, né? Esse aqui tem um Overlord que vai ter uma regra diferente, na verdade ele vai prover os monstros, mover os monstros, aí ele tem cartinhas que vai mudar um pouco o ataque dele, ele pode, sei lá, usar um herói para atacar o outro com uma magia, coisas assim. Então ele tem um jogador que vai ser o Overlord e os outros jogadores que vão ser os heróis, que tem as fichinhas prontas, né, dos heróis para você jogar. E cada um vai ter um poder e você vai poder comprar armas e comprar habilidades e melhorar o nível do seu herói ao longo do jogo. Porque você ganha XP ao longo do jogo. Você ganha XP, você acha tesouros, encontra tesouros que aí você junta, né? E aí, por exemplo, sei lá, você tá jogando com 4 pessoas. Você, ao final, você pode juntar essas peças de ouro e ir pro mercado e comprar armas e comprar equipamentos, juntar todas as peças de ouro que todos os heróis conseguiram e fazer compras, né? Ah, tá. Ok. Então você tem é um grupo de aventureiros que são eles o jogo como é que fala? Ele não é competitivo, ele é cooperativo, mas você tem isso, né? Porque tem outros jogos que nós vamos falar aqui que eles são cooperativos, mas cada um na sua, cada um jogando o seu jogo. Esse não, o jogo é coletivo, você tem coletivo. Que jogar como um grupo. Ele é coletivo, E porque você vai ter um objetivo principal, que vai ser derrotar um monstro ou impedir que o monstro faça alguma coisa, né, no jogo. Por exemplo, tem aquele cenário do dragão lá, que o dragão quer destruir uma ponte. Que o dragão tem que destruir uma ponte e cada vez ele vai destruindo uma parte da ponte e você tem que impedi-lo. E você tem várias formas de fazer isso. Você pode ir lá com todo mundo matar o dragão, você pode achar lá as peças do coração do dragão que dão dano no dragão, e aí ele diminui a velocidade dele, diminui a forma. Depois você vai lá com todo mundo e mata o dragão. Então, algumas formas de fazer isso que o grupo vai ter que combinar e ver, porque vai depender da habilidade dos personagens, dos heróis que você está jogando. E se você não estiver jogando com todos os heróis, né, você tem 4 é o número máximo, né, de jogadores. Então você tem uma combinação de 4 heróis. 4 é o número de heróis, você tem um 5º jogador que é o Overlord. Não, é verdade. Mas eu digo assim, você vai ter 4 habilidades diferentes, mas se você estiver jogando em 2, você vai ter 2 heróis. Vai diminuindo a quantidade de monstros, lógico, o jogo é colocado de outra forma, mas aí você vai ter que combinar esses 2 heróis e ver quais as habilidades que eles têm pra descobrir qual é a melhor tática de chegar no objetivo do jogo. Então você acha que o jogo equilibra bem, então? Ele assim, eu tô jogando com menos gente. Com menos gente ele equilibra, porque diminui o monstro, diminui a quantidade de cartas que o Overlord pode usar, enfim. Então ele equilibra mais para um jogo, lógico, né? Não ficar muito apelão de um lado ou do outro. Mas o Overlord, ele tá interessado em contar uma história para os jogadores ou ele quer vencer o jogo também? Não, ele quer vencer o jogo. Tá, então ele é cooperativo do lado dos aventureiros e competitivo contra o Overlord. Isso. É que nem o HeroQuest. Exatamente, exatamente. Então quer dizer, se os jogadores perderem, alguém ganhou ainda, porque o Overlord ganhou. Exato. Se o Overlord perdeu, os jogadores ganharam. Os jogadores ganharam, tá, então tem um elemento de competição interessante. Tem. E a qualidade do material? Porque Fantasy Flight Games, né? Como é que é? Ele é um jogo com muita peça, muito token, assim, e... A caixa é pesada. A caixa é pesada, vem bastante coisa, vem um dragão um dragão grande, assim, Que nem o do Wrath of Ashardalon, assim? Ou é no outro jogo? Não, ele vem. As peças são de plástico. Essas são as peças são de plástico. Você tá confundindo com o dragão do Wrath of Ashardalon. Não, o dragão do outro jogo do Lands of Endor? Não, mas aquele é de papel. Exatamente. É que Esse do Descent são todas de peças de plástico, inclusive assim. E não é um dragão só. Elas são simples até. Mas já tem gente na internet assim que pinta as pecinhas, né? Porque os heróis são todos cinza, né? São peças de plástico cinza, bem feitas. Aí os caras pintam assim pra ficar de acordo com a cartinha e tal.
E não tem um dragão só, ele tem vários dragões. Não é que nem Wrath of Shardalon ou Legends of Endor, que tem um dragão que é a estrela do jogo, assim. É um jogo de alta fantasia. Você mata dragão a rodo. A rodo. Uma coisa que eu gosto pra caramba nesse jogo, e é o que me faz toda vez que alguém fala assim, vou jogar D&D, eu falo assim, não, vamos jogar Descent. Porque você escolhe o seu personagem, eu quero ser a elfa, ou eu quero ser o guerreiro. Primeiro você escolhe, né, o guerreiro, por exemplo, você quer ser cavaleiro ou quer ser bárbaro? Você pega o conjunto de cartinhas, você tem ali as suas habilidades, tá pronto, você não tem que criar o personagem. Né? É que nem o Arkham Horror, que você escolhe o personagem, aí tem o personagem que é melhor nisso e pior naquilo. E esse ainda tem um outro fator de porque de aleatoriedade, porque cada personagem tem 2 blocos de cartinhas. Então você escolhe, por exemplo, o elfo e você tem 2 montinhos, por exemplo, então, sei lá, que nem eu falei do bárbaro ou cavaleiro. Isso, exatamente. Ele pode ser 2 coisas diferentes que vai mudar as habilidades que você vai ter no jogo, as armas que você pode usar e tudo mais. E é bem visual, eu acho bem legal para ensinar pessoas que não estão acostumadas a jogar. Porque no D&D ou qualquer jogo de RPG, é um pedaço de papel que você escreve. No Descent, você compra uma arma mágica, você pega a cartinha da arma e coloca... Então ele é visualmente interessante. Faz as pessoas... É que nem o D&D, a 4ª edição. Você pega a cartinha do poder. Aquilo atrai público. Faz com que as pessoas queiram ver o que você está jogando. Né? E eu acho muito mais fácil. Ao invés de procurar na ficha, assim, não, pera um pouquinho, eu sei que tem uma espada, Vorpal. Não, você tem um cartão com uma ilustração, e a Fantasy Flight Games, então é uma carta bem dura. Eu tenho um pouco de dificuldade, assim. Quando eu comecei a jogar esses jogos que você vai acumulando coisas, né? O seu personagem vai se modificando ao longo Porque a gente não tá acostumado com isso, né? Em jogos brasileiros, vamos dizer assim, que você cresce jogando, seu personagem é um personagem só. Ele não tem absolutamente nenhuma diferença de todos os outros, que nem o jogo da vida, né? Que é uma pecinha que você enfia ali, quer dizer, não tem diferença nenhuma. Ou ele tem um conjunto de características que você vai levar até o fim do jogo, né? Esses jogos que você vai adicionando coisas e você vai pondo cartinhas do lado, no começo, hoje eu me perco um pouco menos, mas no começo eu me perdia muito, assim, de esquecer mesmo. Que apesar da cartinha estar ali na frente, você esquecer que você tem aquela habilidade. Então, eu acho a cartinha mais legal do que uma ficha, enfim. Você sabe que eu não sou muito fã de D&D, mas assim, que é isso que você falou, é visual. Então, a partir do momento em que você aprende a se organizar, né, armas estão aqui, habilidades estão aqui, magias estão aqui, na hora do jogo, você vai consultar aquilo, você bate o olho e sabe que você tem aquela habilidade, ou enfim, mais 2 dados para alguma determinada característica. Falando em dados... Facilita, né? Falando em dados, os dados do Descent não são dados... uma coisa que a gente está esquecendo. Esse tipo de jogo, ele é tipicamente americano, então o fator sorte é muito grande. Você rola dados. Você pode se dar super bem no jogo, você está super mal. Que nem ontem, por exemplo, que a gente estava jogando aquele do Senhor dos Anéis lá do Ryan Knitz, apesar de que ele é europeu e não americano, mas você tem que puxar aquelas fichinhas e você pode dar muito mal. O Eli matou a gente no jogo, né? De tanto que ele tira coisa ruim. No Descent você rola dados pra ver se você acerta, ver quanto você anda. E são dados específicos, né, do jogo, não são D6 comuns. Isso pra mim é um apelo maior ao jogo. Tipo assim, você tem um conjunto de dados que você fala exatamente o que você pode fazer, né? É meio que nem o Runebound também, mas nós vamos chegar lá. Agora, uma coisa que eu gosto do Descent em relação ao Wrath of Shardalon, eu acho que ele é bem mais... Ou Castle Ravenloft ou Legend of Drizzt, que é basicamente o mesmo jogo, é um jogo bem mais simples, bem mais óbvio e bem mais natural. Se você está acostumado... Quantas vezes eu joguei com o Ivar ou com o Arthur, que a gente fala assim, vamos jogar D&D? Não, vamos jogar... Wrath of Shardalon, né? Que é mais simples, é basicamente o mesmo jogo, é D&D, né? Só que ele é bem simplesinho. O problema dele ser simples é que a cartinha dos poderes, por exemplo, são aquelas cartas de tesouro, são todas iguais. O Descent tem ilustrações diferentes. Sim. A carta é mais complicada. Você tem estatísticas na carta, né? E realmente, que você falou, em aventuras em que você acumula muita coisa, você meio que se perde aquele monte de coisa, naquele mar de informação na sua frente. Mas você está procurando pelo escudo. Cadê aquele escudo? Tá aqui. Porque você vê a ilustração, né? Eu acho que isso... Essa parte visual, assim, né? Ajuda bastante. O problema é que faz com que encareça o jogo, né? Ele é quase que o dobro do preço do Wrath of Shardalon ou do Legend of Drizzt. Ele tem também uma vantagem, não sei se é uma vantagem, mas para quem está acostumado com D&D, esse jogo pode ser jogado tanto... Você reuniu uma quantidade de pessoas e resolveu botar ele na mesa e jogou, acabou, morreu, guarda tudo e leva. Ou você pode fazer campanhas mesmo, onde os personagens são os mesmos e levam as armas até a próxima aventura. Mas aí são aventuras específicas, né? Aventuras específicas. Que tem campanha. Então, de repente, se você tem a mesma turma de jogadores e achar legal fazer isso, você pode fazer
campanhas. Transformar aquilo numa historinha. Exatamente. Saquei. E esse jogo é recente, ele é 2005 e a reedição dele é de que ano? Ele é de 2012. A segunda edição, né? A segunda edição, que era esse que eles falaram que é mais básica, mais simples, né? Isso. Uma coisa que eu acho interessante desse jogo é que, assim, a Fantasy Flight Games faz muito isso. Eles tinham a licença do Doom, sabe, do videogame? Eles tinham a licença do Doom, The Board Game. E aí, quando a licença acabou, eles pegaram o mesmo jogo, as mesmas regras, e lançaram o Descent. É basicamente o Doom, né? Eles fizeram isso com o Duna, por exemplo, que eles perderam a licença de Duna, relançaram o jogo como Rex. Né? Eles fazem muito isso. Ele tem mais para informação, eles têm um kit de conversão. Porque se você tiver a primeira edição, como a gente disse que ele foi refeito com regras diferentes e... porque a primeira edição tem um monte de expansão. E a segunda edição não tem nenhuma. Então você tem um kit de conversão que você converte as regras e os personagens, enfim, da primeira edição para a segunda, e você pode jogar se você tiver. Mas isso para quem já tem a primeira edição. Para quem já tem, Para quem está ouvindo isso aqui e ficou interessado, a segunda edição é mais interessante. Isso. Até porque é uma caixa menor. Fica mais barato pedir. Esse jogo. Ele tem várias expansões da primeira edição, né? Uhum. Esse jogo é americano, né? Acho que o designer dele é americano. Cadê o nome do designer? Kevin Wilson. O designer dele é americano. Então, ele... Eu não sei de ninguém que traduziu para o português. Não tem esse jogo em português. Não tem. Próximo jogo da nossa lista, esse aqui é meu, Luciana, é o Talismã. Esse jogo tem em português. A Devir Portugal lançou esse jogo. E não é caro. Eu vi naquela loja de videogames aqui do shopping, sabe aquela... Como é que chama? AZ Games, UZ Games, uma coisa assim. Que eles têm uns jogos tabuleiro também, Nossa, né? Não consigo lembrar o nome da loja. Acho que é UZ Games. Então, eu vi lá o Talismã da Devir Portugal por R$150. Pô, R$150 por um jogo cheio de peça que nem esse? Quanto que custa um War de edição de luxo? Custa isso, não custa, não? Tranquilamente, uns R$150. Tá ficando mais barato, sabe? Eu, na verdade, vamos ver aqui quanto custa um War. Quanto, Luciana, você achou na internet aí? R$150, mas é uma edição especial. Tem uma outra que é R$99,90. Custa R$100, R$150, a versão da normal versão. E 150 a versão folhada a ouro. É, isso. Tá. É o preço do Talismã. Folhada a ouro, mas enfim. O Talismã é de 2 a 6 pessoas. Esse não tem Overlord, ou Zargon, ou DM. E é um jogo bem mais simples. Basicamente, ele não é muito cooperativo, não. Ele é um pouco cooperativo, mas ele definitivamente fica competitivo no final. Basicamente, é um jogo você tem uma missão, que é chegar no Inner Circle, né? Que é dentro, assim, como é que chama no jogo? É tipo como se fosse o mundo interno. Você tem 3 pistas no jogo, assim. Você tem o mundo externo, do lado de fora do tabuleiro, que aí é floresta, planície, rio e tal. E você vai explorando ali. Mesma coisa, mesma ideia. Cada jogador escolhe um personagem, pega a cartinha do personagem e ao longo do jogo vai encontrando mercadores em que ele pode comprar coisas ou matando um monstro e cai tesouro do monstro e ele acumula ouro ou itens mágicos e defesa e etc. Só que assim, é um jogo bem mais simples. Você tem 3 estatísticas. Você tem vitalidade, força e essência. Que essência é uma mistura de inteligência com magia, né? Basicamente é o seu pontos de vida, força física e força mágica. E cada personagem é melhor numa coisa, por na outra. Você tem o xamã, você tem o mago, você tem o cavaleiro, você tem o elfo. Aqueles personagens básicos que a gente conhece. O anão, que é basicamente o guerreiro, só que mais baixinho, enfim. E você anda no mundo externo e vai explorando até você sentir que tá poderoso o suficiente para você fazer o desafio para entrar no mundo do meio. Que aí você tem 2 maneiras diferentes de entrar, né? Ou atravessar de barco, mas aí você tem que pagar o cara, ou passar por um dos portais. E aí você faz um teste, também jogo fator sorte altíssimo. Você rola o dado pra ver se você acerta, você rola o dado pra ver se você mata. Então você pode se dar super bem num round, super mal no outro. Isso é uma característica basicamente desses jogos de fantasia. Acho que eu não me lembro de nenhum jogo de fantasia em que o fator sorte não tá presente, né? É uma característica, né? É porque jogos de fantasia são tipicamente Ameritrash, né? O jogo americano, ele tem um fator sorte muito grande. War, por exemplo, que é o epítome do Ameritrash. Né? E aí, no mundo do meio, aí é diferente. Aí é um deserto, tem o que mais no lugar? Acho que tem um castelo, agora eu não lembro. Mas assim, basicamente é já um mundo desértico. E aí você também vai fazendo desafios lá até ficar melhor. Até você entrar no mundo do meio, que é aquele pegando fogo, assim, né? Que aí você tem um desafio lá. Vai pro inferno. Pode ser um vampiro,
ou pode ser um lobisomem. É interessante que, pra mim, aquilo sempre parece um pináculo. Pra você, parece que tá descendo no jogo, eu tenho a impressão que são salas que você vai descendo até chegar na sala de baixo, assim, sabe? Escada, assim, que nem aquela escada redonda, assim. E a impressão que eu tenho é que o tabuleiro vai subindo, na verdade, ao invés de descendo, porque tem um pináculo ali no final. Enfim, aí você tem o grande desafio que você vai enfrentar, que é geralmente um monstro, um desafio muito, muito difícil. E se você vencer, você passa a ser como é que é o nome do negócio? É tipo Overlord, assim. Você passa a ser... os nomes são engraçados. Dungeon Master. Porque tem uns nomes estranhos. Deixa eu ver, cadê os nomes aqui? É o Portal of Power, PP, né? E se você vence, você passa pelo Portal of Power para ir para o mundo interno, e aí você enfrenta o desafio lá, e aí você consegue a Crown of Command, CC. E aí, no instante que você tem essa coroa, você começa a lançar uma magia para matar todo mundo que tá no jogo. Então, a cada round você rola e você ataca basicamente todo mundo. E aí começa uma corrida contra o tempo, porque os outros jogadores têm que correr, se eles estão muito pra trás, eles têm que chegar lá onde chegou o primeiro jogador e enfrentá-lo. E aí pegar a Crown of Command, e aí é a vez deles de ficar tirando em todo mundo. Então é aquele negócio, começa mais ou menos cooperativo, no sentido que você pelo menos não vai atacar os outros. Pero não mútil, né? Mas chega no final, vira que nem jogo de videogame, que é o Last Man Standing, o último que sobrar ganha. Então você tem isso, você não pode ficar muito atrás dos outros jogadores, você não pode enrolar demais. No instante em que alguém passou pelo portal e passou pro mundo do meio, você já tem que, pera um pouquinho, eu preciso correr aqui para ir pro mundo do meio, daqui a pouco esse cara chega lá no centro. Então ele é um jogo bem mais simples do que o Descent, tem bem menos peças, tem bem menos regras também, bem menos itens para acumular. Ele é um jogo bem mais introdutório. Eu acho que na caixa tá de 10 anos pra cima, né? E o fato de que ele tem uma versão dele... Ele é um jogo originalmente produzido pela Games Workshop. Acho que ela é britânica, a Games Workshop. Mas tá na 4ª edição em inglês pela Fantasy Flight Games. E tem essa edição brasileira. Essa edição em português pela Devir de Portugal. Então não deve ser muito difícil de achar, não. Igual eu falei, tem uma loja de videogame no shopping aqui, né? Mas o que eu acho que é o problema desse jogo, ele é velho. A primeira edição é de 84 e as regras não mudaram muito. Ele só foi reeditado com um novo layout, assim, né? Novo desenho e tal. Nem muito isso, eles mudaram o design gráfico, porque o mapa é basicamente o mesmo. A cara dos personagens, você vê que tem cara de D&D dos anos 80, assim, sabe? Só que colorido. E a edição que a Devir lançou em Portugal é equivalente à 4ª edição da Fantasy Flight Games, porque o jogo hoje está com a Fantasy Flight Games. Mas você joga o jogo, 84 não, ele é de 83. Você joga o jogo, você sente que ele tá velho. Você tem jogos mais novos que fizeram a mesma ideia melhor. Sim. É que nem querer jogar Hero Quest. Nós temos 2 sessões de jogo gravadas de Hero Quest. É super divertido. Mas você vê que o jogo envelheceu. Né? Que você pensa assim, mas caramba, Legend of Drizzt faz isso melhor. Né? Ou... então é isso, eu acho que é um jogo legal pela facilidade de você achar em português. E ele tem um monte de expansão, né? A 4ª edição não tem nenhuma, né? O Talismã. Essas que eu tô vendo aqui são todos anteriores? Você tá vendo no site da Fantasy Flight Games? Então tem expansão pra 4ª edição? Dungeon, The Frost March, The Highland, The tem sim, Pool, tem sim. The Dragon, The Você Blood Moon, The City, Calma. Fireland. Você tem a 4ª edição, e aí você tem a 4ª edição revisada, que saiu um ano depois. Tipo assim, a 4ª edição é de janeiro de 2007, a 4ª edição revisada é de janeiro de 2008, né? Que aí a Fantasy Flight pegou, né? A 4ª edição revisada é da Fantasy Flight, porque a 4ª edição é de um povo chamado Black Industries, eu não conheço. E aí você tem lá o normal. Eu sei que é muito personagem, cara. São 14 personagens que você pode escolher. Então o jogo tem muita opção. E aí você muda o jogo a cada vez que você joga, porque muda os personagens, muda a forma de você interagir, né? Eu tô vendo aqui a expansão. The Reaper, ela é de dezembro de 2008, acrescentou mais personagens. O Sage, o Dark Cultist, o Merchant, o Knight. Vem mais cartas de aventura, vem mais cartas de spell. É uma coisa que jogo brasileiro às vezes não tem, né? Expansões, né? Você tem um jogo e você vai jogar ele o resto da sua... Um jogo que a gente foi lançado com esse propósito, assim, só abrindo parênteses, foi o Scotland Yard. E ele tem casos que você tem que resolver e você teria expansões com novos casos depois que nunca vieram. A promessa era ter e nunca veio. O Master também. A promessa do Master era que viesse mais cartinhas. Cartinhas de perguntas e tal, e isso nunca veio e a gente ficou com um jogo velho que não dá pra ser a rejogabilidade dele, ou seja lá o que for, né, de você repetir o jogo e ter a mesma diversão,
acaba ficando limitada, porque tem uma hora que nem o Master, você já sabe todas as perguntas, todas as respostas, enfim. Luciana, tem expansão pra caramba pela Fantasy Flight Games. Ó, uma de 2008, depois de 2009, 2010, saíram duas em 2010, The Highland e The Sacred Pool. 2011, 2012, 2013, tem uma agendada que chama The Firelands, tá agendada para 2014. A expansão vai ter 4 novos personagens, o Dervish, o Nômade, o Gin-Blooded, não Gin de bebido, Gin o gênio, né? E o Warlord vai vir com Fireband Tokens, que acrescenta uma mecânica de queimar, mais aventuras, cartas de aventuras, um final alternativo, ou seja, né, para aquela que você enfrenta no final, que varia, e mais cartas de terreno, as coisas que você encontra ao longo do cenário. Então é legal, é um jogo que tá vivo ainda, não é que nem o Descent, que a Fantasy Flight Games lançou a reedição e esqueceu do jogo, né? Você tem um monte de expansões e eu não sei dizer se é compatível, porque assim, a edição da Devir Portugal é a licenciada da Fantasy Flight. Então, é o mesmo jogo. Agora, eu não sei se eles mudaram alguma coisa graficamente. Eu imagino que não. Se não mudaram, essas expansões são perfeitamente compatíveis, né? Pô, tem expansão pra caramba, é verdade. Tem. E agora, o legal desse jogo é que na caixa não tá de 10 pra cima, 9 pra cima. Se você quiser, você consegue jogar com criança. Não quer dizer que é um jogo que não é pra jogar com adultos, é só porque é um jogo mais simples. É um jogo que As regras não são tão... se os seus amigos ou seus parentes só jogaram o War, o jogo da vida, com você certeza... consegue fazê-los jogar, né? Talismã. Já o Descent, por exemplo, requer o cara ter jogado um Catan, um Carcassonne, uma coisa assim, né? Então dá pra explicar também, mas vai demorar um tempo maior pro cara pegar as regras, né? E não é um jogo que dá pra jogar com criança muito pequena. Porque você tem aquela imagem, né, de que vai ser um jogo que você vai andar, os quadrinhos, jogar o dado pra ver quantos você vai andar e ganhar umas cartinhas de vez em quando, né? E não é assim, né? Que tem uma elaboração maior. Né? Já o Talismã é mais assim mesmo, né? Só o fato de você ter 3 estatísticas e você muda o personagem escolhendo esse monte de opção é legal. Eu quero ser o druida dessa vez. Né? E é uma cartinha pequenininha, um quadradinho onde é o seu personagem, basicamente, né? Então a vantagem dele é isso, que é mais simples. A desvantagem é que é um jogo velho, né? Se você tem uma coleção grande de jogos, talvez não seja interessante, porque você vai sentir... Assim, né? Você tem outros jogos hoje que são mais novos e tem uma melhor dinâmica. Mas se a sua coleção é pequena, ou tá começando agora, ou você quer ter um jogo pra jogar com seus parentes... Ou você herdou do seu tio esquisito. Ou você quer jogar com seus... Você achava que ele era esquisito, mas você tá indo pro mesmo lugar, assim? Não, ou você quer jogar com os filhos esquisitos do seu tio esquisito. É uma boa. E o fato de ser em português, você consegue achar em português. O próximo é mais na toada que a gente tá pensando pra esse episódio, né, Luciana? Toada, esse é bom. A gente vai... O jogo é Legends of Andor e é um jogo... Ele é super recente, né? Ele é um jogo de designer, porque tem o Michael Menzel, ele era ele fazia ilustrações, né? Não, ele ainda faz. Ele ainda faz, né? Ilustrações. E esse é o primeiro jogo em que ele faz. Além das ilustrações, ele fez as regras também. Né? Ele é conhecido por ser um grande ilustrador de jogo, né? O jogo é lindo. E o jogo é lindo, Legends of Andor é lindo. E é interessante que ele é alemão, né? Então esse é um jogo alemão. Mas a edição que nós conhecemos é a edição americana de quem? Da Fantasy Flight Games. Caramba, tá virando um episódio Fantasy Flight Games. Que chatice. Os caras têm... Todos os jogos são deles, né? Até onde eu sei, esse jogo não foi traduzido para o português. Enquanto a Luciana fala sobre o jogo pra gente, eu vou checar aqui no Board Game Geek, ver se existe. Esse jogo é um pouquinho mais elaborado, né? Ele é um jogo bem moderno. Dá pra você ver que é um jogo pensado para o século XXI. Uau! Ele é um jogo cooperativo também, 2 a 4 jogadores, tá? Ele é um jogo... Ele é bonito, o tabuleiro dele é muito bonito, né? Na verdade, esse jogo, ele tem o tabuleiro é um cenário, né? Em que você vai andando pelo tabuleiro e você tem monstros. E o objetivo do jogo é você... Então ele é diferente do Talismã O Descent, você vai montando as pecinhas, vai encaixando. Esse não, é um tabuleiro gigante, né? É um tabuleiro gigante, e você vai ter um cenário só. Mas aí vai depender... Mas que é lindo, tem um castelo, tem a floresta. Por que ele chama Legends of Andor? Tem uma montanha gigante. Porque você tem cartinhas que são as lendas de Andor, e que você vai jogando... dentro dessas lendas, né? Então, assim, a primeira aventura, que normalmente quando você acha review na internet, você acha da primeira aventura, que a primeira aventura é a aventura que vai te ensinar a jogar o jogo, né? Tanto é que ela nem conta, às vezes, porque ela é aventura introdutória, né? Ela é aventura introdutória. Você começa a jogar de verdade na aventura 2. E aí você na lenda 2, né? Você tem os objetivos
do jogo, que são objetivos que qualquer personagem pode fazer. Então você vai ter lá, conseguir, sei lá, não sei quantos tokens de não sei o quê, chegar em tal lugar. Que aí vocês, como ele é um jogo colaborativo, os jogadores vão descobrir quem tem melhor habilidade ou está mais próximo, enfim, do local para cumprir aqueles objetivos. E tem um objetivo principal, né? Que normalmente é defender aquele castelo, não permitir que entrem a quantidade de monstros. Os monstros são monstros errantes, assim, eles andam pelo cenário e não necessariamente eles vêm brigar com você. De repente eles estão passando ali pelo seu quadradinho. E você decide se você quer matar o monstro ou não. Eles nunca iniciam combates. O jogador que sempre inicia combate. Isso. E eles sempre andam... Que assim, tem umas setinhas no tabuleiro, né? Isso. Que eles sempre vão andando em direção ao castelo. Mas como é um cenário muito grande, né? Demora para eles chegarem. É o típico jogo cooperativo em que você tem uma maneira de ganhar e várias de perder, né? Isso, exatamente. Porque quais são as maneiras de perder o jogo, Luciano? Então, você pode... Porque, assim, o jogo, ele tem duas marcações de tempo. Uma são os dias, né? Então, você tem as horas do dia, na verdade, né? Que é aqueles números em cima. Isso. Então, o herói, ele quando custa uma ação, ele vai passando as horas do dia. Então, ele tem 7 horas do dia para fazer várias coisas. Ele pode fazer na noite? Pode, mas à noite ele vai ter menos habilidade. Acho que porque custa... que os seus pontos de vida são... vitalidade, não é estamina, não é... Como é que chama? Força de vontade lá, Willpower. Quando você toma dano, você perde o willpower. Quando você faz ações à noite, né? Que assim, você consegue chegar até Você tem 7, você tem a 8ª, 9ª hora também, que você pode... acho que a 10ª. E a 10ª também? Tá. E aí, ali custa o willpower. Custa o willpower pra você entrar à noite fazendo as coisas, porque já não tem mais luz, enfim, os lobisomens estão soltos. Você tá cansado com fome? Você tá cansado com fome e tal. Então, e você tem um outro marcador de tempo, que é o tempo da lenda. Né? Então você não... Que são as letras à direita. As letras à direita. Então, se você chegar na última letra e não tiver cumprido todos os objetivos, os jogadores perdem o jogo. E aí, existem coisas, por exemplo, você matou um monstro. Você matou um monstro, você gastou uma ação no seu dia e mais uma sobe mais uma lenda. Avança a lenda, avança uma letra, né? Então, quer dizer, aí você fala assim, mas esse monstro, esse manezinho aqui tá longe, eu tô passando por ele, mas não vai fazer diferença eu matar ele agora, entendeu? Então, você tem que equilibrar esse tipo de decisão, e é uma decisão conjunta, né? Como eu disse, assim, alguns personagens vão ter mais habilidade para fazer uma ou outra, cumprir um ou outro objetivo, e você vai ter que lidar com essas situações como grupo. Mas também é ruim se os monstros chegarem monstros demais no castelo. Exatamente, porque se chegarem, você tem uma quantidade de monstros que você pode suportar, vamos dizer assim, no castelo pela quantidade de jogadores. Ultrapassou aquilo, você perde também. Porque o castelo foi invadido. Invadido pelos monstros, Então, sabe o que eu acho legal desse jogo? Ele parece menos um dungeon crawl, porque não é dungeon crawl, apesar de que do outro lado do tabuleiro é uma dungeon, né? Você tem 2 tabuleiros, né? Que dependendo da lenda, usa um ou usa o outro. Você reparou que no tabuleiro que tem a montanha, tem uma entradinha? Tem aquela montanha gigante que só tem um jeito de entrar, passar por ela, assim. Naquela passagem tem uma entradinha. Que seria da dungeon? Eu acho que sim. Imagina. Agora, o jogo não é dungeon crawl. O cenário da dungeon eu acho que é mais bonito. Eu não consigo dizer qual que é mais bonito. O de cima, que é aquela planície com a floresta, com a montanha, com o castelo, com o mar. Ou o de dentro, que é uma dungeon, basicamente. Né? É muito bonito. É aquele meio... eu já ouvi falar aquilo como sendo 2D e meio. Que na verdade é 2D. Visão, mas chama visão isolinear. Visão isolinear, né? Que não é visto de cima nem é visto de lado. Parece de cima, parece de lado. O jogo, ele é mais um puzzle. É mais um quebra-cabeça do que um dungeon crawl, não é? E um jogo de ficar andando, né? Andando e batendo em monstro. Mas por que ele é mais um quebra-cabeça do que um jogo de andar e bater monstro? Bater em monstro? Porque eu acho que você tem que, primeiro, tem as decisões, tem os objetivos que você tem que cumprir dentro do jogo. E você tem que pensar, como eu disse, quem é mais apto para cumprir aqueles objetivos, em que momento, né? E você tem as decisões de quando eu descanso, quando eu forço meu personagem um pouco mais, quantos monstros eu deixo passar, quantos eu mato, porque isso tem consequências pro jogo, né? Então você tem que estar toda hora pensando. É engraçado que, assim, eu vi um review desse jogo que o cara ficava assim, não, porque aí você pode ficar meia hora, assim, não, mas se o cara fizer isso, o outro fizer aquilo, e eu falei, nerd. Tipo assim, meia hora decidindo o que você vai fazer, né? É meio muita coisa, mas realmente ele pode chegar nesse nível de complexidade
complexidade o jogo. E esse jogo, ele tem uma quantidade fixa de campanhas dentro da caixa, né? São as lendas, né? Que seriam as lendas. São 5 lendas, né? E mais o jogo introdutório, seriam 6. Não, a lenda inicial é o... É porque assim... A lenda inicial que a sexta, é o introdutório. A sexta lenda, na verdade, são cartinhas em branco pra você fazer a sua própria lenda. Então, é isso que eu ia falar, exatamente. O jogo, ele tem ele te ensina a jogar, você vai passando as lendas todas até chegar num ponto em que você tem a capacidade de fazer a sua própria lenda. Então, ele incentiva esse lado do D&D de você criar a sua própria campanha. Naquele mundo, né? Sendo só 5 lendas, não é pouco comparado com as dúzias de lendas que tem no Descent, por exemplo? Descent são lendas, são aventuras. Mas são aventuras, eu imagino que sim, mas não. Porque você tem várias formas de jogar isso, né? Ele não é tão amarrado assim. Porque você pode ter o seu... Você decide como terminar, como completar a lenda como você quiser. Quer dizer, você é o grupo, né? E assim, você pode... Se você não estiver jogando com o máximo de jogadores, todos os personagens, você pode ir mudando os personagens e rejogar aquele jogo com outras decisões, né? Como a gente falou que é um jogo de puzzle, mais ou menos, de você ir tomando decisões ao longo do jogo que vai levar a um resultado, você pode tentar jogar tomando outras decisões, né? Não existe assim, deve existir uma forma mais fácil de você jogar, mas não existe uma forma só de você jogar. Agora tem outra coisa também. São só 5 lendas, porque esse jogo é incrivelmente difícil. É aquele tipo de jogo que você vai perder 5 vezes até você descobrir como é que... ganhar, Então, às vezes você perde por pouco, assim, tipo, alguém tem que ir numa das lendas, você tem que ir na Mist, lá, como é que fala, nas névoas, você tem que encontrar a casa da bruxa. E se você demorar demais, você sabe, nossa, esqueceu, fizemos tudo, faltou a casa da bruxa. Eu vou lá, chega no final, no end. Acabou. Tipo, acabou faltou... o tempo do jogo. A casa da bruxa tava ali no próximo, né? Tipo, então você tem muito disso. Você tem que ir nas névoas ou na floresta para encontrar um certo número de itens. Às vezes demora pra você achar esses itens. E se você deixou um jogador só pra fazer aquilo, faltou 3. O arco, a flecha e o outro negócio que eu não lembro lá. Você não conseguiu outro negócio, terminou o jogo. Ou você tem um outro personagem que seria um pouco mais rápido pra fazer isso e ele tá fazendo outra coisa, tipo, a decisão do grupo não foi muito bem tomada naquela campanha e você vai acabar perdendo. É o tipo de jogo que eu recomendo pra quem curte desafio. É tipo de jogo pra quem gosta do Arkham Horror ou do Mansions of Madness. Mansions of Madness, às vezes você perde por um movimento. Você demorou demais numa sala e você perde o jogo, não tem volta. Mas algumas pessoas detestam isso. Nós já conhecemos... Eu tô tentando lembrar quem foi uma vez que falou que não gosta desse tipo de jogo. O Celso, que jogava D&D comigo. Que ele não gosta desse tipo de jogo. Ele não gosta de jogo em que você perde mais do que ganha. Eu vejo isso como assim, é um desafio. Caramba, perdemos. O que a gente fez de errado? Vamos jogar de novo e ver se a gente acerta. O Ladies of Vendor é muito assim. Existem jogos que o divertido é o jogo, não é o ganhar ou perder, né? Os jogos de Cthulhu, eu acho que são assim, né? O princípio não é necessariamente você chegar no final e matar o monstro. Né? Lógico que esse é o objetivo do jogo para você ganhar o jogo, mas o divertido é o jogo, é o que você faz durante o jogo, é a história que você conta ali naquele tabuleiro. Tem uma coisa muito legal do Lands of Endor, que é isso. A jogar uma lenda informa você. Jogamos a lenda 2, perdemos. Agora a gente sabe o que a gente tem que fazer. Vamos tentar de novo. Você joga uma vez, perdeu de novo. O que a gente fez de errado? É o tipo de jogo assim, essas 5 lendas vão durar muito tempo. E outra coisa, cada lenda é exponencialmente mais difícil do que a próxima. E existem pelo menos uma edição conhecida, né? Conhecida que eu digo assim, que ela é avalizada pelo criador do jogo, de gente que fez a aventura e colocou na internet. Né? Sim, alguém fez uma sexta lenda e colocou. Inclusive tem entrada pra ela no Board Game Geek. Exatamente. Que ela é feita. Como é que é? Ela é feita por fãs, mas quase que eu falo Milton Bradley. Milton Bradley é o criador do HeroQuest. Esqueci o nome dele. Michael Menzel. Michael Menzel, ele, tipo assim, Michael Menzel approved. Né? Bateu carimbo, assim. Deu uma rubrica embaixo. E eu achei aqui quem que fez. Esse jogo é da Cosmos, que é a mesma empresa que tem no site dele tem 2. Então tem mais uma já. Tem 2, E tem uma variação para um jogador só. Dá pra jogar sozinho. Uma variação de regras para você jogar sozinho, se você quiser. Falando nisso, você acha que esse jogo equilibra bem? Com menos ou mais jogadores? Eu tenho a impressão de que esse jogo é pra jogar com 4 pessoas. Que ele não equilibra muito bem. Ele deve ser mais divertido pela quantidade de coisas que você tem pra fazer, né? Porque ele é diferente do... Descent? Isso. Deu branco. É muito jogo.
É muito jogo. E eu esqueci o que eu ia falar. Eu perguntei se era um jogo que equilibrava bem com menos jogadores. Ah, tá. O Descent, ele tem a regra diferente, né? Por exemplo, o monstro tem mais... Se você tiver com 2 jogadores, o monstro tem uma quantidade de monstros e o monstro tem um determinado, sei lá, poder ou uma determinada quantidade de vida, porque você tá jogando com 2 jogadores. Se são 3 jogadores, muda e o monstro é um pouquinho mais poderoso. Se são 4 jogadores, na verdade, não é um monstro, são 2 que você põe no tabuleiro, tá. Entendeu? Então ele equilibra um pouco. Esse equilíbrio. Esse não tem muito, não. Tipo assim, a quantidade de monstros é diferente e tal, mas ele não tem esse equilíbrio, por exemplo, o monstro é mais poderoso ou menos poderoso. Ele tem porque quando você começa o jogo, você começa com uma quantidade básica de pontos de vida, não, de willpower, né, que a gente fala. E isso vai interferir na quantidade de dados que você rola, né? E aí você vai aumentando ou diminuindo conforme a campanha que você vai fazendo. Esquecemos disso. Se você toma muito dano de willpower, você tem a ficha do personagem, porque por sinal eu acho uma ficha muito legal. Eu gosto desses jogos que são visualmente atrativos. Você tem seu personagem, de um lado é homem, do outro lado é mulher, e você coloca pecinhas. Você põe um escudo na mão dele, você põe um capacete. Você põe um falcão. É verdade. Que é a peça mais legal de todas. Você pode ter um falcão no jogo, cara. E aí você vai montando a carinha do seu personagem, vai colocando as coisas nele. E tem a fichinha que fica em cima de quanto willpower que você tem. Você vai colocando 8, 9, 10, 11, 12 você passa pra linha de baixo, você passa a poder rolar mais dados. Mais dados, né? Então perder o willpower faz com que o seu personagem fique mais fraco, né? Mas dados assim, no caso do mago não, né? O mago, o poder dele rola um dado pra tudo. Nossa, a diferença o mago é bom, ele vira, né? Ele inverte o dado. Ele inverte o dado pro outro lado. Então você tirou 1, na verdade, não quero, eu tirei 6. Mas você tava falando do willpower, que você vai gastando. Que o jogo não tem muita diferença de regra, porque você pra joga 2 com ou menos pra 4. ou mais. Tá. Ele vai variar um pouco assim porque como todo mundo começa no básico, né? Você não tem... O monstro não é mais poderoso ou menos poderoso porque tem mais gente, né? Ele tem uma quantidade. Só que se ele ele der muito dano num herói, ele aumenta o willpower dele. Então, na próxima vez que ele encontrar um outro herói, ele pode ser um pouco mais perigoso do que, né, aquele monstro. E é o tipo de jogo que funciona muito bem sem DM, porque tá tudo no tabuleiro. Tudo. Encontrei esse monstro aqui, esse lobisomem aqui. Então, eu vou lá e ponho o cubinho em cima do lobisomem, eu vejo a linha em que eu tenho que rolar o dado. Isso. Aí tem uma tabela grande, assim, que vai de 1 a 60 de willpower. Então, você põe o disquinho em cima de onde tá a ilustração do lobisomem. Você sabe quanto de willpower que o lobisomem tem, quanto de vida ele tem. Então, o jogo tá prontinho, os monstros se movem todo round em direção à setinha. É o tipo de jogo que realmente não requer um Overlord ou um Zargon. Tem um quadradinho lá em cima que te dá a ordem, né, da jogada. Então, primeiro você tira um evento, depois você mexe esse monstro, herói, aí recupera a vida e não sei o que. Acaba o dia. Nesse ponto, os jogos europeus, eles são muito bons pra dar essas dicas visuais. O manual são 4 páginas. 4 páginas. Porque tá tudo no tabuleiro. É que nem aquele baseado nos Pilares da Terra. Você não precisa do manual pra você lembrar de nada. Está no tabuleiro tudo que você tem que fazer. É isso mesmo. Vai mudando o cubinho. Agora é hora de fazer isso. Agora é de fazer aquilo. Você não tem que ficar olhando o manual pra lembrar. Que facilita um pouco porque a regra tá ali, né? Todo mundo tá vendo a regra. Não tem muito... Eu achei aqui, Luciano. O jogo é da Cosmos, que é a mesma publicadora do Catan. E saiu em espanhol pela Devir Espanha. Então, assim, perto o suficiente. Mas tem a versão inglesa. E tem a esperança, né? Que Devir, de repente, Portugal resolva fazer lá em Portugal e aí existe o pra sair em português. Mas eu acho que é igualmente difícil importar. Você pode colocar no Google Translator também. Vai ficar lindo. Sabe que eu acho que é igualmente difícil importar da Devir Espanha do que da Fantasy Flight Games americana, comprar na Amazon, entendeu? Acho que é mais fácil que você acha na Amazon esse jogo. E como é Fantasy Flight Games, isso é uma coisa que eu não tinha pensado. Todos esses jogos que a gente está citando aqui, com certeza tem no Book Depository. Porque Fantasy Flight Games publica livro. Então você pode comprar sem pagar frete. Assim, o Book Depository você compra e esquece, né? Daí 2 meses, chega na sua casa. E você, olha, tinha esquecido que você tinha comprado esse jogo. A vantagem da Amazon é que tem um rastreio bonitinho, chega depois, vai pagar imposto, mas chega bonitinho depois de uma semana. Então, aquele seu recarregador lá eu dei de Natal pra Luciana como é que chama aquilo? Uma base, né? Uma base de você iPhone. espeta o iPhone assim. E chegou o quê? Chegou a tempo do Natal. Mas chegou muito rápido. Acho que eu comprei dia 9, chegou no dia 16, uma coisa assim. Ou dia, sei lá.
Chegou muito rápido. Paguei imposto, mas ainda assim tem aquele negócio, aquele absurdo. Eu paguei envio pela Amazon, paguei imposto de importação e ainda assim saiu mais barato do que no Brasil. E mais, aquele especificamente que eu te dei não tem no Brasil. Você tem um outro da Belkin que é maior e se encaixa e você tem que usar um fio, sabe? Esquisito. Bom. Tem umas coisas engraçadas a respeito. Aquele da Philips que eu tava procurando, que era rádio relógio. Sim. Que você tem pro antigo iPhone, o iPod, aquele 30 pinos, e tem nos Estados Unidos o de 8 pinos, que não saiu no Brasil. E quanto tempo tem o iPhone? Já 2 anos o iPhone? Ou 1 ano tem o iPhone? Acho que 1 ano. iPhone 5, já tem um ano. E pouquinho. E a Philips não lançou no Brasil? Por quê, O brasileiro né? é pobre e não comprou iPhone ainda. Bom, enfim. Então tem em espanhol, mas eu recomendo nem em espanhol nem em alemão. Eu recomendo em inglês mesmo. Alguma coisa contra esse jogo? Algum negativo, assim? Só talvez o fato dele ser muito difícil? É muito D&D. Ainda é muito D&D, assim. Eu não acho que ele é nem um pouco D&D. Ele é um jogo de talvez a dinâmica dele seja diferente, né? Porque até não agora... é só andar e matar monstro, né? Não, você não pode fazer isso muito. Você perde muito tempo andando e matando monstro, não é o objetivo daquela lenda. Perde o jogo, Então é um jogo, é um quebra-cabeça. Você tem que parar, olhar, quem que tá perto do quê? O elfo. Pô, mas caramba, o mago é melhor pra fazer isso. Como é que a gente vai fazer? Você tem que analisar o jogo e ver como é que vocês vão... Na verdade, eu vejo isso mesmo. Pega o falcão e manda o item pra ele. Muito legal. Assumindo que você consiga comprar o falcão do mercador. Exatamente. É um quebra-cabeças numa embalagem de fantasia medieval. Assim como eu vejo o jogo. Não é que nem... Tem uma frase que eu não sei traduzir muito bem, que é kill things and take their stuff. Que é o Descent, que é kill things and take their stuff, que é matar coisas e pegar as coisas. Matar coisas e pegar as coisas dele. Como é que você traduziria isso? Por aí. Matar coisas e pegar as coisas deles, né? O Descent é mais D&D, Dungeon Crawl, matar monstro, tem até o Overseer. Overseer não, é... Overlord. Overlord. Tem até DM, né? Que ainda assim, como eu falei, tem aquele escopo bem limitado do que ele pode fazer, bem mais fácil. Você não tem que pensar no que fazer. A aventura tá pronta pra você ali. O Endor é cooperativo, mas a fantasia, eu acho que é uma desculpa pro designer ter feito ilustrações lindas. Uma coisa bonita, né? E tem o Wrath of Ashardalon também, né? Que a gente não falou dele. Ele já falou 1 milhão de vezes. Eu não acrescento ele porque nós já falamos pra caramba. Nós somos do Wrath of Ashardalon porque nós temos... Ele tá escrito Dungeons and Dragons nele. Ele é oficialmente Dungeons and Dragons. Utiliza uma versão simplificada das regras. Eu acho que ele é muito legal... Das regras do D&D, quarta edição. Eu acho que tanto ele, quanto o Castle Ravenloft, que é o primeiro, quanto o Legends of Drizzt, que é o terceiro, é legal porque ele tem uma mecânica... Pra mim, tremendamente elegante de como lidar com os monstros andando pelo tabuleiro. Porque você tem as regras direitinho. Você puxa um tile. Tem um triângulo preto, você tira uma carta de evento. Não tem triângulo preto, você só pega o monstro. Não tem carta de evento. Tira o monstro. O monstro te diz exatamente como ele age. Se tiver a tantos tiles de distância, ele anda assim. Se não tiver, ele anda daquele jeito. Ou ele usa o poder tal. Ou usa o outro poder. Então, assim, ele é bem simples. Né, e bem fácil de jogar, assim, não precisa de DM pra jogar aquele jogo. E a diferença entre o Castle Ravenloft é que se passa num castelo, é um jogo mais de terror, tem um Dracolich, não é o Wrath of Ashardalon é o mais dungeon tradicional, o dragão debaixo da montanha, e o Legends of Drizzt é numa caverna. Então você tem uns buracos assim que o Regis, que é o Hobbit, por exemplo, o Halfling, ele se utiliza, passa de um lado pro outro, mas assim, você cresce muito pouco. Basicamente é o mesmo jogo em 3 edições, você escolhe qual que você quer. Eu gostaria de ter as 3. Cansei de jogar na caverna, vamos jogar Apesar da no mecânica castelo. ser muito parecida, né? É basicamente o mesmo jogo. Inclusive vem com 5 personagens iguais. Assim. Os personagens são os mesmos. Não. Assim, vem igualmente 5 personagens. Entendi. Né? Tem 2 com ataque mais à distância, tem sempre o que usa magia, mas os personagens são diferentes, os poderes são únicos. Tanto é que você pode pegar o Drizzt de um jogo e ir lá pro... E tem campanha também? Tem o teu manual com as 12 ou 13 missões. A estrutura é a mesma. A cara muda, claro que assim, os monstros são completamente diferentes, as aventuras completamente diferentes, as cartas de eventos completamente diferentes. Então, assim, é basicamente você ter, ao invés de você ter um jogo com 12 aventuras, tem um jogo com 36 aventuras. Sim. Eu gostaria de ter os 3. Só que não é um jogo que a gente joga muito. Se fosse um jogo que a gente jogasse pra caramba... Foi o primeiro, a gente meio que enjoou dele. A gente jogou demais, Mas talvez um dia, até porque como é o Wizard of the Coast, podemos comprar no Book Depository sem pagar frete. Custa $40, $50. Talvez seja legal ter pelo menos mais um, assim, pra dar uma variação. Talvez seja por isso que a gente joga pouco esse jogo. Porque a gente já jogamos todas as aventuras pelo menos 2 vezes, né?
Não. Tem certeza? Não, tem aquelas campanhas que a gente tava fazendo que nós não É a consegue última. terminar. É a última que faltou, que é aquela... tá. É o War Against the Clans, que são 3 em uma. E, inclusive, a gente anotou as coisas que o personagem tem. Só falta uma. A gente venceu os Duergar, vencemos os Orcs, falta os Kobolds agora. Mas isso fica pro futuro. Agora, 2014 é o ano das expansões pra gente. Quem sabe? Muito jogo. É agora que a gente vai... Mas eu acho que pra quem gosta da ideia, da fantasia do D&D, enfim, do cenário todo, jogo de tabuleiro não falta. Jogo de fantasia tem muito. Como eu falei no começo do episódio, só perde pra jogo de zumbi. Eu gostaria de fazer uma menção honrosa. Eu gostaria de citar o Runebound, que se passa no mesmo universo do Descent, só que ele é muito mais relacionado com o Rune Wars. Rune Wars, nós já falamos sobre ele, que é um jogo de batalha, um jogo de exércitos, né? Que você tem aquele monte de exército, né, pro tabuleiro e tal. E você tem os heróis, que você contrata pra você ir atrás das Dragon Runes pra você, pro seu rei. O Runebound são esses heróis. É um cenário, inclusive tem várias expansões que vêm tabuleiros novos, mas basicamente é aquele cenário assim que é um vale, tem uma parte da montanha, tem a parte que é o pântano, tem a parte que é não sei o quê, e você anda com o seu herói. Só que no Runebound é só o herói. E ele não é um jogo competitivo nem cooperativo. Ele pode ser o que você quiser. Porque assim, eu andando no tabuleiro, procurando, fazendo aventuras, e aí você tem um nível de aventura, é a mesma coisa, é uma cartinha com o personagem, só que assim, a carta é um pouco maior do que no Rune Wars, porque o herói é o protagonista. É o protagonista. E você vai andando e você tem vários lugares no mapa em que você tem assim, uns ícones, uns tokens, que tem azul, verde, amarelo e vermelho, que é o nível de dificuldade daquela quest. Ali você sabe que tem uma quest, é uma coisa pra você fazer, que nem no Rune Wars, que você vai lá e descobre o que você tem que fazer. E aí você vai lá, vira suas coisas, você puxa a cartinha de quest, os zumbis se levantaram dos túmulos nessa cidade. Aí você vai lá e enfrenta rolando os dados, e aí se você ganhar, você ganha ou tesouro ou item, ou você chega em lugares, você encontra companheiros, você pode ter até 2 companheiros andando com você, que eles te ajudam nos combates e tal. Tem cachorro? E sabe que eu não sei? Tem o cara do Falcão, tem o Ranger lá que tem o Falcão. Tem um cara que tem como é que chama? Um raccoon. É ele, não é Falcão, é um raccoon, Falcão, é verdade, ele tem um raccoon, é verdade, o Ranger tem um raccoon. Não, que eu me lembro das cartinhas, pode ter animais companions nas expansões, o jogo básico eu acho que não tem. Talvez nas expansões tem. E aí, só que você anda com uns dados engraçados, assim, que o dado, ele tem por que tipo de terreno você pode andar, não é com número. Você rola os dados e vê assim, acho que eu consigo chegar até aqui andando, né, usando aqueles dadinhos. Só que assim, quando eu tô fazendo meu jogo aqui na parte do tabuleiro, você tá lá em outro lado do tabuleiro fazendo o seu jogo também. Teoricamente, nós podemos nos encontrar e duelar, mas você não precisa, não tem necessidade. Agora, o jogo, ele tem um momento em que ele vai acabando, você vai virando umas cartas, como se fossem cartas de destino, assim. E quando chega no final, você revela que, tipo assim, como se fosse tipo os Nazgûl, assim, que querem as Dragon Runes, e você, aí sim, os jogadores se unem pra enfrentar o grande inimigo. Não é um jogo que equilibra muito bem, apesar de que teoricamente você pode jogar sozinho, porque você andar pelo tabuleiro e enfrentando o monstro. Kill things and take their stuff. Você vira as cartas muito rápido, as cartas de destino, quando você tá jogando sozinho. Você tem que meio que dar uma adaptada, sabe? Porque quanto mais quest você fizer, mais cartas de destino você vira. Vai avançando o track, assim, né? Com mais pessoas, você tem um espaço maior no track. É só se dar uma adaptada. Você dobra a quantidade de cartas de destino, assim, né? De track, pra você conseguir jogar por um tempo. É aquele jogo que pode durar 1 hora, pode durar 4 horas, de acordo com a quantidade de jogadores. E dá pra jogar, assim, acho que até 8 pessoas. Então fica aquela galera andando no mapa. Então isso faz com que seja super divertido. É um jogo simples, típico da Fantasy Flight Game de novo. Mas esse jogo, acho que originalmente ele é italiano, sabia? Acho que ele tem um outro nome na Itália, e aí é aquela empresa Nexus que fechou e a Fantasy Flight comprou um monte de jogos deles. Deixa eu ver se eu vejo o nome aqui. Eu faço uma menção honrosa a esse jogo porque não é um jogo fácil de você achar pra comprar. Apesar de ter uma segunda edição pela Fantasy Flight Games, ela é de 2009, não foi mais... Não, 2009 não, ela é de 2005. Ixi. Ela não foi mais reeditada. Então, assim, quem tem, e quem não tem que ir no eBay e pagar $200 por uma. Então, eu não posso realmente recomendar. 200 exagerando, você paga $90 por esse jogo. Mas não é um jogo que custa $90. Ele não tem tanto componente assim que nem o Descent. Ele é um jogo de... só porque ele é raro, né? Exatamente. Então, deixa eu ver aqui... É isso mesmo. Ele era da Nexus, mas ele não chamava Runebound. Cadê o nome dele? Ele tem um nome diferente na Itália. A Nexus fechou, a Fantasy Flight Games comprou o acervo da Nexus e lançou como Runebound, que se passa no mesmo universo que o Rune Wars, que aquele outro de cartinha, que é o Rune Age, e o Descent, que não chama Rune Descent, mas enfim. Rune Descent. Mas o Descent eles colocaram depois naquele mundo, não era originalmente, né, daquele mundo. Eles deram colocaram... uma adaptada. Tanto é que são os mesmos heróis do Rune Wars.
no Runebound. Descent não, é completamente diferente. Sim. Então, assim, eu acho legal citar porque ele é um jogo diferente desses. Ele é um D&D sem DM, um jogo de fantasia, num cenário muito bonito. Eu gosto daquele universo, do Runebound, Rune Wars, Rune Age. Mas é difícil de achar. Então, enfim. E assim, o que mais, Luciano? Eu acho assim, esses jogos eles são pra quem gosta de D&D, gosta, às vezes joga RPG há muito tempo, mas ou tem uma outra turma, vamos supor, que não joga RPG, ou seus filhos, ou sei lá, seus sobrinhos, e essas pessoas não jogam, não tem interesse em jogar D&D, mas você se interessa muito por esse universo, né? E são jogos que, como você disse, não tem uma preparação, você não precisa ficar 3 dias fazendo mapa, enfim, né? São mais acessíveis do que põe na RPG. mesa e vai jogar, E a regra é mais simples também, né? As regras são mais simples, tá tudo ali dentro daquela caixa. Uhum. A portabilidade, eu não vou dizer que D&D não é portátil, porque... É só um livro, né? Dependendo você não vai colocar muita miniatura nem nada, você consegue jogar, levar, às vezes, mais portátil que o jogo de tabuleiro. Mas são jogos portáteis, né? São jogos que, dependendo do jogo que você escolher, você consegue levar numa bolsinha. E, enfim, fica fácil de jogar com outros públicos, além daquela sua turma de D&D que você encontra toda semana e já tá enjoado da cara dos caras. Beleza. Vamos pras cartas, então? Cartinhas. Mas você recebeu carta pelo correio, assim? Pelo não. E-correio. E-correio. Carta é coisa velha. Nosso primeiro e-mail aqui é do Igor Dutra. Ele escreve a respeito do episódio 195, Quebrando as Regras. Fala, casal. Afinal de contas, a Luciana já é co-apresentadora oficializada, né? Vixe. Vai ficar comigo até o fim dos tempos. Sou ouvinte de longa data do Vozes, mas acho que sempre estava atrasado com os episódios e nunca calhava de comentar. Enfim, ouvindo o episódio 195, fiquei pensando sobre Catan, já que vocês falaram de alterar as regras e também sobre o ano das expansões. Explico. O Catan é um jogo tão jogado ao redor do mundo que tem inúmeras regras da casa, algumas mais interessantes do que outras, mas todas com suas razões de ser. Uma delas é a regra do ouro, na qual os jogadores que não receberam recursos naquela rolagem de dados receberam uma peça de ouro. Eu uso aquelas contas decorativas de vidro polido. Com o ouro, ele pode comprar uma carta de recurso e a cotação depende da regra. Já vi uma que é igual a 2 rodadas, ou seja, 6 peças para 3 jogadores e 8 peças para 4. Outra opção é o número de pontos de vitória que ele possui. Essa regra ajuda muito aos que, como eu, passam 5, 6 rodadas seguidas sem receber nenhum dos recursos, mesmo que tenham bons números. Ela dilui a sorte e diminui muito a frustração das marés de azar. Outras regras interessantes envolvem cartas no lugar de dados para garantir que a probabilidade seja perfeita. Transformar o ladrão em mercador, adicionar o mercador sem retirar o ladrão, incluir a pesca e até mesmo petróleo. Essas regras podem ser improvisadas, mas também estão presentes na expansão Traders and Builders, que traz vários módulos opcionais. E sobre a regra para 2 jogadores oficial, já encontrei ela em inglês no Board Game Geek. Segue em anexo junto com uma coletânea que fiz dessas regras opcionais. Ele manda uns atalhos, uns links para mim aqui. Atalho nem link não, como é que chama isso? Anexos. Cabeça do Hulk dói quando ele pensa. Falando em expansões, recomendo muito a Seafarers of Catan, que adiciona barcos para os jogadores expandirem civilizações para outras ilhas. É ótimo para renovar o Catan por 2 razões. 1. Dá utilidade às ovelhas necessárias para fazer barcos que são usados mais pro final da partida. E 2. Tem 9 cenários diferentes para serem jogados, permitindo ainda a criação de outros. Foi uma das melhores aquisições que eu fiz ultimamente. Bom, parabéns pelo legado do VTT, um grande abraço e vamos rumo ao 200º, Igor Dutra. Bom, nós temos 2 expansões pro Catan e nós não gostamos muito delas. É Rivers of Catan. The Great River of Catan. Great River of Catan. Que basicamente é um rio que corta o... São 3 hexágonos juntinhos que você remove 3 hexágonos e põe, que é um rio ali, né? Uhum. Que passa por uma montanha, uma colina, uma planície, eu acho, né? Um negócio assim. Tem uma regra de onde você tem que colocar. E aí quem tiver nos eixos nos eixos não, mas fala nos ângulos ali, em determinadas rodadas ganha ouro, que nós também usamos as contas de ouro, né? Nós jogamos acho que uma vez só esse, e nós achamos que o jogo fica fácil demais, né? Não sei se a gente não soube jogar ou também não curti muito, não. Não tem muita variação, é assim, as regras estão atrás dos hexágonos, né? E é basicamente isso, você ganha moedas... Não tem muito como não saber jogar, né? É basicamente assim, quem conseguiu construir aldeias ali primeiro ganha ouro e o ouro ganha ponto no final. E o outro que a gente tem, acho que ele sugere aqui, que é o Oil Springs of Catan. Que o Oil Springs são aqueles quadrados... Acho que você não jogou esse. Não joguei. Não, eu joguei com a antiga turma da RPG, eu não joguei com você. O Oil Springs of Catan é assim, você descobre ouro não, você descobre petróleo em Catan. E aí você acumula mais pontos, só que assim, você tem que tomar cuidado porque tem poluição
Também, aquele... Como é que era? Eu acho que onde você coloca o quadradinho que tem o óleo, aquele lugar não produz mais, uma coisa assim. Você tem esse efeito. Você ganha petróleo, mas perde outra coisa. E tem uma outra expansão também, que essa acho que eu paguei R$1. Teve uma dessas muitas vezes que eu comprei alguma coisa da... Ah, não, essa foi PDF. Essa que eu comprei R$1 foi esse do Oil Springs of... o Great River. Eu paguei R$1 numa compra que eu comprei no Noble Knight e veio junto com o envelope de outra coisa que eu comprei. Esse eu comprei o PDF, direto no site da Mayfair Games, que é o Fisherman of Catan. Que você tem... também não joguei, não. Não, essa nós não jogamos ainda, porque eu nunca imprimi. Eu não quero imprimir aqui em casa, eu quero levar numa gráfica e imprimir no papel cartão. Mas parece interessante, você tem as cidades do litoral, certo? E ali, eu não lembro como é que é, você acrescenta uns números, você rola o dado e você ganha uns cartões de peixe. Pode ser um peixe, 2 peixes, 3 peixes ou uma bota. E você troca esses peixes por ponto também. Ou por outras coisas. Pode comprar desenvolvimento com essas cartas. Sim. Basicamente acrescenta mais um detalhezinho. Não é uma dessas grandes expansões, como ele falou, que tem o Seafarers of Catan, que é uma expansão suculenta, assim. Ele vem... Tanto é que aquele... É uma regra adicional só, né? Uma regrinha que adiciona lá um temperinho no Catan. Mas o Seafarers of Catan, por exemplo, é uma outra caixa que vem mais peça. Como ele falou, você monta, assim, vem um monte de peça de mar pra você montar ilhas, sabe? E você tem um naviozinho que você faz que nem estrada, só que faz um navio. E além do ladrão tem um pirata, sabe? Então expande o jogo de verdade. Essas que nós temos são expansõezinhas pequenininhas. Até agora não jogamos nenhuma que foi muito interessante. Não jogamos essa Fisherman. Vamos jogar pra ver se você curte. É que o Catan é tão difícil de tirar sabe? O jogo que nós gostamos tanto, a gente joga tão pouco, né? Agora nesse Natal nós vamos levar lá pra casa dos seus pais. Você foi comprar uma caixa de madeira cheia de coisa. Tem esse problema também. Nós temos a edição de 15 anos, comemorativa de 15 anos. Então são umas peças gordinhas, assim, tudo né? de madeira. Então, às vezes, não combina com outras expansões, né? Misturar com papel. E talvez a gente deveria comprar uma edição da Grow mesmo, só pra ter... Que a gente tinha, né? E você deu pra alguém. Não, eu vendi pra financiar a compra da edição de 15 anos. O que eu não previ é que eu ia um dia querer as expansões e não combina com a nossa edição de 15 anos, porque a arte é diferente, etc. Temos que dar um jeito. Bati no microfone. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem uma carta, um e-mail do Rafael Batistella Luiz aqui, mas essa não tem nada a ver assim com leitura. Eu preciso responder esse e-mail pra ele aqui. Ele tá comendo as outras coisas, mas não é pro episódio, assim. E tem comentários também. Deixa eu ver se eu acho os comentários aqui. Não tem nenhum comentário novo, não. Então é só isso. Ok, então ficamos por aqui. Só tudo isso. Muito obrigado, Luciana, pela sua participação em mais um Voz da Terceira Terra. E nós voltamos daqui a alguns dias. Esse episódio está saindo domingo, dia... 22. E daqui a alguns dias, depende de quando é que a gente conseguir gravar, mas vai sair em alguns dias. Vai ter 2 episódios na próxima semana, porque estamos uma semana atrasados. Rolou um problema de agenda. Nós dois estamos muito ocupados nesse final de ano, até parece. Semana que vem, então, nós vamos finalmente explicar para os ouvintes que diabo é isso de Ameritrash, por que um jogo é euro, por que um jogo é Ameritrash. Nós vamos explicar, todo mundo vai saber, e tudo será explicado para sempre, sem sombra de dúvida. Não deixaremos pedra sobre pedra. Tem pedra em jogo de tabuleiro? Às vezes. Pedrinha, mas quando as pessoas falam... Algum tem montanha. Não, quando as pessoas falam pedrinha, geralmente é... As pecinhas, né? Pedrinhas do jogo. É por causa de Vamos dama. fazer que nem o Tom Vessel, assim, jogar tudo pra cima. Não, pelo amor de Deus. Ok, nos vemos semana que vem, então. Falou, gente. Tchau. Você acabou de ouvir o Vozes da Terceira Terra. Nossa trilha sonora de abertura e encerramento são cortesia do músico Marcus Klein. Show notes, e-mail e outras formas de contato estão em www.terceiraterra.com. A Terceira Terra é patrocinada em parte pelos sites Amazon, Book Depository e Noble Knight. Faça sua próxima compra nessas lojas através de um de nossos banners. Também temos botões de doação em nosso site, cujos valores vão diretamente para nosso servidor. E você pode nos ajudar de graça também, divulgando nossos podcasts para amigos, parentes e colegas. Terceira Terra e Vozes da Terceira Terra são uma criação de Marcelo Duarte Ferrari. Licença Creative Commons de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 3.0 internacional.